Ora, quem somos nós? Qual é a nossa substância, a nossa essência? Qual é o elemento essencial de que somos feitos? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Acredite, nós somos feitos de desejos. O desejo é realmente a nossa qualidade essencial. E o objetivo primário de nosso desejo é a felicidade constante. Somos todos desejos ambulantes, constantemente buscando preencher nossos próprios anseios. E quais são os maiores desejos do ser humano? Pela ordem: ser rico, ter um grande amor e viver até uma idade avançada com qualidade de vida. E por que não? Por que não viver no mínimo até 120 anos com perfeita saúde? Eu vou fazer 3 vídeos em 3 semanas consecutivas e vou começar pelo terceiro maior desejo do ser humano: como viver até uma idade avançada com qualidade de vida. Nos outros eu falarei de amor e de riqueza. Mas vamos logo começar, pois a grande maioria não tem paciência de esperar e quer logo tudo rápido e de preferência pronto. Preste muita atenção ao que vai ouvir a seguir. Esta introdução é o principal elemento deste vídeo. Veja-o no mínimo 3 vezes ou quantas desejar, pois da compreensão desta introdução dependerá todo o aproveitamento do assunto em questão. Isso mesmo, este vídeo vai fazer você chegar a 120 anos no mínimo. Vamos a ela. Se você não sabe, fique sabendo que existem alguns pré-requisitos para se poder chegar aos 120 anos e até mais. Se você fuma nem que seja 1 cigarro por dia, esqueça. Jamais chegará a tal idade. Se come carne vermelha, porco, boi, caça, carne branca como aves em geral, a probabilidade de chegar aos 100 anos é remotíssima, que dirá 120. Se você bebe diariamente mais do que um drink e não consegue parar de beber, é outro sério entrave para viver muito. Os alcoólatras não têm qualquer chance. Se você usar qualquer tipo de droga, maconha, crack, cocaína, anfetaminas ou qualquer outra porcaria semelhante, nem pense. Bem, aí você pode começar a perguntar: então, o que é que eu devo fazer para chegar a no mínimo 120 anos de existência? Calma, não tenha pressa e comece a prestar muita atenção ao que vai ouvir a seguir. Você sabe o que comanda a sua vida? Se você disse Deus, errou. Na realidade é o seu cérebro. Isso mesmo, o seu cérebro. Porém, você sabe como ele funciona? Desde há muito tempo ouvimos dizer que o cérebro só funciona 5, 8 ou 10%, entre outras loucuras semelhantes, para não dizer coisa pior. Claro, isso é só um mito ou, na melhor das hipóteses, ignorância total do fato. A ciência já provou que a saúde é mais do que a ausência de doença e que bem-estar é mais do que a ausência de mal-estar. Na realidade, bem-estar é um conjunto de sensações positivas que podemos definir como satisfação, prazer, motivação, autoestima, saúde, relacionamentos benéficos, independência física e financeira e controle sobre a própria vida. O que a maioria das pessoas não sabe é que esse bem-estar depende exclusivamente do cérebro. Mesmo que o corpo esteja em perfeitas condições físicas, se não nos sentimos mentalmente bem dispostos, se estamos ansiosos, preocupados, tristes ou deprimidos, o bem-estar não é possível. Isso só é possível quando, além de nosso cérebro receber informações da mente consciente de que a nossa vida mental é rica, agradável e satisfatória, ele receba informações do corpo de que este último também vai bem. Como o nome diz, a sensação de bem-estar
depende de sinais favoráveis enviados por todos os órgãos do corpo, cujo estado fisiológico é monitorado permanentemente pelo cérebro. Você só pode se sentir bem quando o seu corpo está equilibrado, relaxado, forte, pronto para a ação, livre de doenças, dores, tensão e ansiedade. Nossa capacidade de sermos felizes depende, dessa maneira, do bem-estar simultâneo do cérebro e do corpo. O cérebro consome 20% do nosso oxigênio, embora ele represente somente 2% da nossa massa corporal. A cada minuto circula pelo cérebro 750 ml de sangue, e se essa quantidade for reduzida em apenas 1%, pode provocar desmaios e mal-estares e até AVCs, acidentes vasculares cerebrais, que pode redundar em consequências devastadoras, sendo a terceira causa mortes depois das doenças cardíacas e do câncer. Para se ter uma ideia do problema, em recentes estatísticas mostrou-se que no Brasil mais de 300 mil pessoas sofrem de AVCs a cada ano, incapacitando essas pessoas para a produtividade profissional. Neste capítulo, Como controlar o seu cérebro, você vai aprender como mudar seus estados a fim de poder conseguir o que quiser e quando quiser. Em geral, não faltam recursos nas pessoas, falta-lhes o controle sobre seus recursos. Este capítulo vai ensiná-lo como estar no controle, como conseguir mais sabor na vida, como mudar os seus estados, suas ações e assim os resultados que consegue em seu corpo, tudo em questão de momentos. O que você vai ouvir agora é totalmente contrário ao usado em muitas escolas de terapia, onde os terapeutas, entre aspas, acreditam que, a fim de mudar, você tem de voltar às experiências negativas profundamente assentadas e vivê-las novamente. Por experiência, posso afirmar que quando você pede a alguém que volte atrás e reviva algum trauma terrível, você o está pondo no estado mais doloroso e de menos recursos em que ele pode estar. Quanto mais você revive uma experiência, com mais facilidade a usa outra vez. E isso nossos amigos já viram nas diversas aulas e lições do Clube dos Milionários. Provavelmente seja por isso que tantas terapias tradicionais levam tanto tempo para conseguir resultados. Eu vejo a atividade neurológica como um CD musical. Preste atenção. O que normalmente acontece é que os seres humanos continuam tendo experiências que estão sendo gravadas. Eles as guardam no cérebro como CDs. Assim como os CDs, também nossas gravações podem ser tocadas outra vez, a qualquer momento, se o estímulo certo em nosso ambiente for desencadeado, se o botão certo for acionado. Logo, para lembrar nossas experiências, podemos optar por acionar botões que tocam canções de felicidade e alegria, ou podemos usar botões que criam dor e sofrimento. Se seu plano terapêutico inclui ligar o botão que cria dor e sofrimento, você poderá estar reforçando o estado muito negativo que deseja mudar. Compreendeu? O objetivo deste vídeo é fazer com que você chegue aos 120 anos, no mínimo, ou até mesmo que se torne imortal. Mas aí você pode indagar. Mas minha mãe me disse, quando eu era pequeno, que a única certeza que nós temos na vida é a morte. E você acreditou na sua mãe e registrou isso no seu cérebro. E o seu cérebro, todo obediente, disse: sim, meu senhor, vamos morrer. Existem pessoas tão preocupadas com a morte que em vida mandam fazer seus túmulos. Mas você também pode perguntar: e por acaso existe alguém imortal? A resposta é sim. Existem muitas pessoas imortais no planeta Terra neste momento, só que pouquíssimas sabem do seu paradeiro. E por que isso não é divulgado? Simples, não interessa. Mas você pode perguntar: não interessa a quem?
A resposta é mais simples ainda: a ninguém. Já pensou se as pessoas aprendem a se tornarem imortais ou mesmo viverem 100, 120 ou 200 anos? Como ficariam os sistemas de previdência, os seguros de vida, os laboratórios farmacêuticos, que são os que mais matam, entre outros que nem é bom citar? Já parou para pensar nisso? Mesmo que você não seja religioso, católico ou que não acredite em Deus, eu vou lhe falar de algo muito interessante que provavelmente você nunca leu ou ouviu falar. Eu vou lhe falar de 2 versículos da Bíblia muito especiais e quero que você preste a máxima atenção ao que vai ouvir e depois faça o que bem lhe entender, até mesmo me questionar sobre quem escreveu a Bíblia. Vamos aos versículos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Observe, minha amiga e meu amigo, que neste versículo existem 2 aparentes loucuras. A primeira é que Deus confessa que é carne. Logo, não pode ser espírito ou energia abstrata, como querem alguns, mesmo sabendo que tudo no universo é energia. A outra loucura é quando ele, Deus, diz que o homem deve viver, em média, 120 anos. Pergunta: quantas pessoas você conhece com essa idade? Vamos saltar para o Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Para os menos avisados e letrados, este é o único salmo atribuído a Moisés que viveu até 120 anos de idade. Por que será que ele disse semelhante coisa, já que em Gênesis Deus diz que a nossa idade será 120 anos? E por que será que este salmo foi colocado exatamente antes do Salmo 91, o mais lido e visto de todos? A resposta é mais simples do que você pode imaginar. Quando olhamos para a página aberta da Bíblia ou qualquer livro ou jornal, o cérebro fotografa toda a página e não se fixa em uma única palavra, ou seja, ele aceita tudo o que está ali, caso você concorde com aquilo. Não entendeu? Vou explicar. O cérebro não lê letra por letra como você pensa. Ele lê por analogia, ou seja, ele lê a página inteira sem que você se aperceba disso, tal qual como acontece em um cinema, quando é colocada determinada publicidade, como por exemplo, Lacta, a cada 50 quadros do filme, e que você sabe tratar-se de uma marca de chocolate. Sabe o que você vai fazer quando acabar o filme? Comprar um chocolate Lacta. Isso chama-se mensagem subliminar. Foi isso que eles fizeram com o Salmo 90, que provavelmente fosse originalmente o Salmo 12 ou 37, ou sabe-se lá qual. Quando você abre a Bíblia no Salmo 91, você automaticamente, sem que você se dê por isso, o seu cérebro registrou que a sua vida deve ter somente 70 anos, ou, na melhor das hipóteses, 80. Compreendeu? Tenho certeza que sim. Eu não acredito que Moisés tenha escrito qualquer salmo, e muito menos esse, pois seria uma enorme contradição um ser viver até os 120 anos e dizer que a idade deve ser somente 70, assim como a colocação do mesmo imediatamente anterior ao salmo mais lido da Bíblia, o Salmo 91. Por que será que isso aconteceu? Muito simples. Se as pessoas acreditassem que poderiam viver até 120 anos, como Deus disse em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, os sistemas previdenciários faliriam completamente. Os laboratórios farmacêuticos, idem. Os médicos, idem. E todos os sistemas de seguros da vida, idem. Se quiser saber mais,
ou receber gratuitamente o Manual da Boa Saúde, entre no nosso site www.oclubedosmilionários.com.br, preencha o link Contatos, dizendo que quer receber gratuitamente o Manual da Boa Saúde e nos envie. No Clube dos Milionários você saberá mais sobre este assunto e muitos outros. Com certeza não se arrependerá. Como prova do que acabei de dizer, dê uma olhada abaixo e tente ler rapidamente o que está escrito. Acredite, você consegue. Até a próxima.